Bom dia a todos, é um prazer tê-los aqui em mais uma aula. Hoje nós vamos trabalhar mais um tema de redação para que vocês possam produzir e me enviar até de hoje a 15 dias, tá bom? Pessoal, hoje eu trouxe um tema para vocês que na verdade é um problema, é uma realidade já existente no nosso país muito antes da pandemia. Porém, com a chegada desta pandemia, a questão do trabalho informal no Brasil ganhou uma proporção bem maior, ascendeu, cresceu, tá? Então, nós vamos ver hoje, eu trouxe dois textos de anos anteriores que comprovam que a questão do trabalho de maneira informal gera uma problemática existente no nosso país. Consequentemente, hoje, se novas pesquisas forem feitas, após a realidade a qual nós estamos vivenciando, de pessoas desempregadas, comércios fechados, né? Fábricas, indústrias fechadas, isso com certeza contribuiu aí para que esses números, esses dados aumentassem cada vez mais, tá? Então, o tema é o aumento do trabalho informal no Brasil. O texto 1 vai trazer para a gente alguns dados estatísticos que mostram essa realidade. Informalidade no mercado de trabalho é recorde, aponta o IBGE. Empregos informais chegam a 41,4% da força de trabalho ocupada no país. É uma reportagem feita por Akemi Tahara, tá? Para o repórter da Agência Brasil, que vai mostrar para a gente esses dados, essas informações. Quem gostaria de ler? Vamos lá, quem vai poder me ajudar aqui? Quem vai participar da aula? Vamos lá, Jéssica. Açucena, Arnóbio, Renan, Samire, Ruth, Ítalo. Quem de vocês? Vamos lá, 0 1. Quem pode me ajudar aqui com a leitura? Eita, começou a briga. Já estou ouvindo aqui os gritos. Eu. Calma, que tem mais texto, gente. Não precisa brigar para poder ler. Cadê minha amiga Agda, Noemi, que não estão participando da aula hoje? Bom, eu vou ler, professor. Eu posso ler? Pode, Júnior, é você. Ok, obrigado pela oportunidade. Houve discreto aumento no número de pessoas ocupadas no país, que chegou a 93,8 milhões no trimestre encerrado em setembro, um aumento de 0,5% na comparação com o trimestre encerrado em junho deste ano, equivalente a 459 mil pessoas, e de 1,6% na comparação anual. Porém, o contingente de pessoas que conseguiu trabalho no período está em condição de informalidade que atingiu um recorde da série brasileira, da série histórica no Brasil, iniciada em 2012, chegando a 41,4% da força de trabalho ocupada no Brasil. É o que apontam os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, o PNAD, divulgada hoje, dia 31, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A taxa de desocupação caiu de 12% para 11,8%, na comparação entre o trimestre terminado em junho e o terminado em setembro, somando aí 12,5 milhões de pessoas. Em 2018, no primeiro trimestre, no terceiro trimestre, a taxa ficou em 11,9%. E a gerente do PNAD, Adriana Bering, chegou, Águida. Seja bem-vinda, Águida, à nossa aula de hoje. Então, segundo a Adriana, essas pessoas estão se inserindo no mercado na condição de trabalhadores por conta própria
e de empregados no setor privado sem carteira assinada. Então, olha só, meus queridos, nós temos aqui duas realidades. Quando se fala em trabalho informal, nós temos duas realidades. Pessoas que trabalham como autônomas, por conta própria, comerciantes, ambulantes, feirantes, tá? Motoboys, são exemplos de pessoas que trabalham para si. E também nós temos, como exemplo, pessoas que trabalham para empresas que prestam um serviço para uma determinada empresa. Bom dia, Levi, chegou agora também. Mas sem nenhum registro formal, tá? Sem carteira assinada, sem nenhum direito trabalhista garantido. Então, essas duas realidades, tanto a realidade autônoma como a realidade de prestação de serviços para empresas que não registram aquele profissional, contribuem para esse crescimento do número de pessoas trabalhando de maneira informal no nosso país. Aliado a isso, nós temos a realidade da qual nós estamos vivenciando, do desemprego, tá? A falta de oportunidades no mercado de trabalho. Então, isso faz com que as pessoas busquem meios de sobrevivência, independentemente de terem seus direitos garantidos. Se ela está enxergando naquele emprego uma oportunidade de ter pelo menos o seu pão de cada dia, o seu sustento, bem como o de sua família, os direitos trabalhistas, como 13º, seguro-desemprego, PIS, abono salarial, isso fica em segundo plano. O que ele precisa é de um emprego para sobreviver, para se sustentar e sustentar a sua família. Então, isso faz com que a economia do nosso país sofra alguns impactos. Quando, por exemplo, você está na praia e passa aquele ambulante, né, lhe oferecendo produtos, seja lá qual for o tipo de produtos, ali ele está encontrando um meio de sobreviver. Claro que aquilo vai contribuir de forma para que a economia do nosso país se movimente? Sim, contribui, mas não de uma forma legalizada, não de uma forma que deveria ser registrada, tá? Para que esse trabalhador tenha aí melhores condições de vida, tá? Então ela vai dizer, a gente ressalta que estamos diante de uma melhora quantitativa desse mercado de trabalho, ou seja, de fato, há pessoas trabalhando, tá? E isso mostra que o desemprego gera essa necessidade. A falta de oportunidades no mercado de trabalho gera essa necessidade da pessoa se virar como pode. Seja vendendo quentinha em casa, seja trabalhando de motoboy, fazendo entregas, seja prestando algum serviço terceirizado. O que importa naquele momento é o meio de sobrevivência. Isso gera quantidade? Gera. São menos pessoas desempregadas. Porém, quando se trata de qualidade, nós temos aí uma realidade de pessoas não registradas, tá? E aí ele continua dizendo que o número de empregados que trabalham no setor privado com a carteira assinada chegou a 11,8 milhões de pessoas no trimestre encerrado em setembro, um aumento aí de 2,9 na comparação com o trimestre anterior e de 3,4 em relação ao terceiro trimestre de 2018. A categoria Trabalhadores por Conta Própria também apresentou recorde na série histórica, com 24,4 milhões de pessoas nesta condição, ou seja, um aumento de 1,2% em relação ao trimestre anterior e de 4,3% no mesmo período do ano passado. Desse total, 4,9 milhões tem CNPJ, ou seja, um registro como empresa, de forma mais oficial, de forma mais legalizada. Porém, gente, olha só, 19,5 milhões não têm suas empresas
registradas e, consequentemente, se essas empresas não são registradas, elas não vão oferecer um trabalho formal aí para os seus empregados, tá? Segundo a Adriana, o crescimento ocorre desde 2018, mas não em setores que tradicionalmente apresentam grandes contratações, como indústria, construção, comércio, sendo uma reação concentrada em determinados segmentos. Hoje nós temos o quê? Esse aumento do trabalho informal de forma mais, como é que eu posso dizer? De forma mais concentrada. Por exemplo, eu vi uma reportagem de uma enfermeira que trabalhava, teve o seu curso concluído, trabalhava, exercia sua profissão, mas o trabalho que ela realizava era um trabalho terceirizado. Perdeu o emprego. E aí ela passou a fazer e a confeccionar caixas e bolos para vender em casa. Então, automaticamente, como a demanda foi aumentando de vendas, a família dela começou a ajudá-la. Então, ali nós temos um trabalho informal realizado pela família dela, por ela e pela família dela, de forma concentrada. Não é um trabalho realizado em um comércio local, não. É um trabalho mais concentrado. Então, isso mostra a realidade de muitas outras pessoas que, com a perca de seus empregos, tiveram que se reinventar, não é? Tiveram aí que criar outras estratégias de gerar renda, até mesmo para poder sobreviver. E aí, gente, o texto 2 também vai falar sobre esse aumento da informalidade. Segundo o economista do DISE, isso não é surpresa. Para Clovis, não é, os últimos números do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística revelam a entrada de 1 milhão de pessoas na faixa dos trabalhadores informais, entre 2018 e 2019. Então, observem que são dados de anos anteriores. Se hoje for feita uma pesquisa, esses números certamente irão aumentar ainda mais, por conta da pandemia, que trouxe aí desempregos, que trouxe essas instabilidades no mercado de trabalho. Tá? São alguns dados estatísticos também que comprovam essa realidade. E aí nós temos aqui, como exemplo, gente, o relato da psicóloga Kathleen Dourado, de 24 anos, que está entre os trabalhadores que entraram para essa estatística. Antes, ela trabalhava como digitadora em uma empresa terceirizada e com carteira assinada, e hoje ela vive como entregadora de panfletos e não tem nenhum contrato formal. E ela vai dar o relato dela. Eu achei isso uns freelancers e comecei a fazer. Eu sou formada e olha o que estou fazendo. Entregando panfletos. Mas é o que tem para poder sobreviver. Porque as contas chegam, né? Ela conta que sente saudade das vantagens do trabalho formal, como férias remuneradas, 13º, PIS, abono salarial. Se porventura ela engravidar, ela vai ter, não é, direito à licença maternidade remunerada, coisa que trabalhos informais não garantem, tá? Então ela diz que sente falta porque os direitos trabalhistas traziam estabilidade para ela. Estabilidade essa que hoje deu lugar à ansiedade, à incerteza de não saber qual será a sua renda, já que muitos desses trabalhos a renda ela é produzida a partir do percentual, tá? Por exemplo, um office boy que trabalha para uma pizzaria, um exemplo. Então, ele não vai ganhar o valor total da pizza. Ele vai ganhar apenas o valor da entrega. E olha que tem alguns setores de comércio que ainda em cima da entrega tira a porcentagem do estabelecimento comercial. Digamos que hoje se cobre, vamos colocar numa cidade de interior, R$3 pela entrega. Digamos que R$2 é do entregador e R$1 é do estabelecimento. Não é? Tem essas situações também. Então, são rendas incertas, são salários que podem variar de acordo com o trabalho que você realiza.
E ela continua dizendo, ó, a gente não pode se garantir com nada. Não pode, por exemplo, comprar um carro. Tá pensando até alto, né? Já querem comprar um carro, porque não sabe quando é que vai ter dinheiro. Então, essa é uma realidade que o trabalho informal traz aí para muitos como uma insegurança, né? Uma instabilidade financeira. O texto 3 é essa charge que mostra, não é, pessoas sendo protegidas, e aí a carteira de trabalho ela está na função aí de teto, como quem dá um suporte, como quem dá uma proteção aos trabalhadores, e o empregador os convidando para uma possível vaga de trabalho, porém sem nenhuma garantia trabalhista. Olha o que é que ele diz. Quem quiser a vaga vai ter de sair daí. Ou seja, o trabalho tem. Só não temos como lhe proporcionar seus direitos garantidos. Não é? Então, para o desempregado, isso é uma oportunidade de quê? De sobreviver. Então, ele acaba, muitas vezes, abraçando essa oportunidade de trabalho sem nenhum registro formal. Eu trouxe para vocês aqui, gente, uma pequena reportagenzinha que mostra alguns relatos de trabalhadores autônomos. Eu quero só que vocês me confirmem se o áudio está bacana aí. A taxa de desemprego no Brasil caiu de 12,7% para 12% até o mês de junho deste ano. Estão ouvindo tranquilamente aí o áudio? Ok. Redução ainda tímida diante do número de brasileiros desempregados, 12,8 milhões, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Diante desta realidade, subiu o número de trabalho informal, 33,4%. São 11 milhões e meio de trabalhadores na informalidade. Em Pernambuco, o cenário não é diferente. O Éder faz parte da estatística. Para não ficar desempregado, conseguiu trabalho como entregador sem carteira assinada. Muito não tá cara. Já procurei várias vezes já. Aí, como o negócio quem faz o horário sou eu, tudo que faz sou eu, aí pra mim eu prefiro mais isso aqui mesmo. Tem carteira assinada, tem os direitos trabalhistas, tem alguma coisa? Tem não. O trabalho da gente, a gente ganha por taxa de entrega. Cozinheiro profissional há 15 anos, Cláudio hoje trabalha como ambulante. Não conseguiu voltar ao mercado depois de ficar desempregado. No ramo de gastronomia já estavam se fechando algumas portas, já estava mais complicado a gente arrumar emprego. E desde então eu venho trabalhando aqui na Conta da Boa Vista, com acessórios de celular, conserto de relógio, e isso vai dando para se manter. Sempre estou indo em agência de trabalho, entrando em sites, essas coisas, para voltar para a área, mas só que até agora, no momento, não. De acordo com esta economista, há dois principais fatores para o crescimento da informalidade. Esses números se devem ao aumento do emprego no setor privado, pessoas que aceitam trabalhar sem carteira assinada. E também nós temos pessoas que acabam abrindo seu negócio próprio sem CNPJ. Então, por isso que nós temos 1/3 da população ocupada no Brasil, elas estão na informalidade. Segundo dados do IBGE de agosto deste ano, Recife está entre as 5 capitais do país com maior índice de desempregados. Subiu de 15,3% para 16,5%. O estudo é um comparativo entre estatísticas do primeiro e o segundo trimestre de 2019. Para o presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Comércio Informal do Recife, a informalidade corre o risco de crescer ainda mais. A gente vê que vem crescendo, entendeu? E hoje não tem um controle mais porque não tem emprego, né? E como não tem emprego, o pessoal está indo para a informalidade, né? Porque hoje você vê pessoa que é universitária, pessoa que tem emprego, que estava trabalhando carteira assinada, pessoa que quer manter sua faculdade, vender seu doce, sua pipoca, dentro do comércio formal. De acordo com a economista, o trabalho informal faz a economia girar, porém, sem qualquer segurança para o futuro desse trabalhador. Dessa forma, trabalhando na informalidade, fica difícil você planejar. Entra um dinheiro, mas, na verdade, esse dinheiro, a rigor, você vai utilizar para comprar alimentos, roupas, calçados. Então,
não compraria bens de consumo durável. Faz com que gire a economia, mas não gire de forma aquecendo efetivamente mesmo, como poderia ser. E aí ele relatou, não é, pessoal, uma realidade. Muitas pessoas hoje formadas, muitas pessoas hoje, não é, que têm aí uma formação, uma graduação, mas que falta essa oportunidade no mercado de trabalho, tá? E aí vocês podem citar também, como sendo um dos fatores contribuintes, a falta de investimento do Estado, não é, em cursos profissionalizantes, a falta de investimento em trabalhos formais, que deem oportunidade para as pessoas que estão terminando seus cursos, de ingressarem mesmo no mercado de trabalho. E aí, como repertório sociocultural, eu trouxe um exemplo de um filme, cujo título é A Procura da Felicidade. Eu não sei se alguém aqui já assistiu a esse filme. Quem não assistiu, fica aí a sugestão, tá? É um filme cujo personagem, Chris, é interpretado por Will Smith, que vai mostrar a realidade de um pai de família que enfrenta sérios problemas financeiros. E a Linda, sua esposa, decide partir, os abandona, tá? Então ele agora é um pai solteiro, precisa cuidar de seu filho de 5 anos e tenta usar sua habilidade como vendedor para conseguir um emprego melhor. Mas ele só consegue um estágio, e mesmo assim é um estágio não remunerado. Então, seus problemas financeiros, suas dívidas, as contas começam cada vez mais a aumentar, não é? E eles acabam sendo despejados do lugar onde moram. E aí os dois, né, Chris e Christopher, passam a dormir em abrigos ou onde quer que consigam um refúgio, mantendo aí a esperança de melhorarem de vida, não é? Então, isso mostra, essa realidade mostra a vivência de muitos pais de família hoje em dia, não é? Que pagam aluguel, sem falar no preço, não é, absurdo de tudo hoje, que cada dia aumenta cada vez mais, não é? Então, são fatores aí que contribuem para realidades como essa, retratadas nesse filme, embora seja um filme de ficção, mas mostra aí a realidade, vivenciada por muitas pessoas. Inclusive, eu tenho até aqui um trailer, o trailer para mostrar para vocês desse filme. I met my father for the first time when I was 28 years old. When I had children, my children were going to know who their father was. Chris Gardner was doing his best. We don't need two. We don't need one. Maybe next quarter. It's possible. But his best wasn't enough. Man, I got 2 questions for you. What do you do and how do you do it? I'm a stockbroker. Stockbroker. Oh. I'm gonna let you hang on to my car for the weekend, but I need it back for Monday. Feed the meter. I need the rent. I can't wait anymore. I need you out of here in the morning. You gotta trust me, all right? I trust you. Because I'm getting a better job. Let's see if I can find you an application for an internship. Hey, Mom, it's because of me. Mom left because of Mom, and you didn't have anything to do with that. There's no salary. No, I was not aware of that. My circumstances have changed some. Dad, where are we going? I don't know. Last year, we had an intern score on 90% on the written exam. You wasn't chosen. It's not a simple pass-fail. You're not quitting on us yet, are you? Don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me. All right? All right. Jay says you're pretty determined. What are you doing? Go to the hospital! I'm in a competitive internship at D-Ware. He said you're smart. This isn't possible. I can do it. No, you can't. No one can. Good happen. You got a dream, you got to protect it. People can't do something themselves. They want to tell you you can't do it. You want something, go get it. Period.
galerinha, fica aí a dica, fica a sugestão, tanto para vocês assistirem, tá? Quem ainda não assistiu, como também para usarem como repertório sociocultural aí para a redação de vocês. E aí vocês têm até 15 dias para me enviar esta redação. Espero que caprichem, tomem cuidado, atentem-se àqueles erros que eu trabalhei com vocês na aula passada, para que quando receberem a redação não tenha essa reação aqui, igual a do Faustão, tá? Para que aqueles erros que vocês vêm cometendo não se repitam e depois vocês façam essa cara aí quando receberem a nota. Mas sim, quero esta fisionomia, quero esta expressão aqui, ó. Não só nas minhas redações corrigidas, como na redação do Enem. Quero todo mundo feliz, arrasando, tirando uma nota bacana aí, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta, algum questionamento sobre o tema? Ficou claro? O aumento do trabalho informal no Brasil. Ó, prestem atenção ao título. Nós não estamos tratando de um problema que surgiu agora. Nós estamos tratando de um problema que já existia e que agora aumentou. O próprio título já nos diz isso. O aumento do trabalho informal no Brasil. Tá? Já existia e agora, consequentemente, devido a essa realidade da pandemia, tem aumentado cada vez mais. E aí vocês podem também citar a pandemia como um fator contribuinte para este aumento. Ok, galerinha? Tudo tranquilo? Alguma dúvida? Estão me ouvindo agora? O áudio tinha travado aqui. Então, eu vou encerrando a aula, certo? Qualquer dúvida, anota aí no cantinho, traz para a próxima aula, certo? Um abraço, aguardo a redação de vocês e até a próxima semana. Tchau, tchau.